Oi, eu sou Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse é o segundo vídeo do especial do mês de setembro, que é dedicado ao aniversariante Stephen King. Então esse mês todinho vai ter só vídeo temático em homenagem ao mestre querido. E no primeiro vídeo, no vídeo passado, eu trouxe 6 livros do Stephen King que eu considero livros muito bons, mas que são livros mais tranquilos para aquela galera que não quer sentir medo lendo. E hoje eu trouxe 6 livros que eu também considero livros muito bons, mas que são livros que eu fiquei assim, agoniada lendo. Não necessariamente com medo, pode ser também. Mas são livros que o sentimento predominante era assim, de tensão, de agonia mesmo. Foram livros que eu me peguei pensando, meu Deus, Stephen King, por que você faz isso comigo? Então, são livros que eu amei. Mas, antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal e, assim como eu, você tem interesse em mais detalhes sobre o mestre, já aproveita para você se inscrever no canal para a gente descobrir juntos aí, mais detalhes, mais informações. Aproveita também para não esquecer e já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito, na divulgação desse vídeo. E todos os livros que eu citar aqui hoje, tem também o link de compra da Amazon aqui na descrição. E você comprando com esse link, você me ajuda demais, porque gera uma comissão aqui para o canal, mas sem que isso mude em nada no valor da sua compra, não tem um centavo a mais. E tem também o link geral, que você pode utilizar, deixar guardado nos seus favoritos e pode utilizar para qualquer coisa, sem ser livros. E para essa lista, então, eu separei 6 livros que me deixaram assim, cabreira lendo. Seja porque eu fiquei com medinho, ou seja porque a descrição mexeu comigo. Pode ser uma descrição assim um pouco mais violenta, um pouco mais dramática, ou seja porque às vezes o tema era um tema mais sensível para mim. Então, eu vou falar, qual que foi a minha sensação lendo, mas é aquilo, sem dar nenhum spoiler, sem falar muito sobre a cena em si. E é aquilo, às vezes eu fiquei super tensa lendo, mas outra pessoa pode ler e achar super de boas. Vale sempre lembrar, que experiência de leitura é uma coisa muito individual, Cada um tem uma percepção e é sobre isso, e tá tudo bem. E essa lista, ela não tem bem uma ordem de qual eu mais gostei ou qual eu menos gostei. Todos são livros que eu gostei. A maioria eu até favoritei, eu acho que só teve um deles que eu não dei 5 estrelas e eu não favoritei. Mas para esse livro eu dei 4 estrelas, então eu também gostei bastante. Mas a ordem que eu vou seguir é mais ou menos do livro que, para mim, foi o menos tenso pro livro mais tenso. Mas assim, todos tensos. E o primeiro livro dessa lista é o livro Salem, anteriormente publicado como A Hora do Vampiro, e ao contrário, do que muita gente associa, do que muita gente pensa, não é um livro sobre bruxas, por causa das bruxas de Salem, e na real, esse título, ele faz referência ao nome da cidadezinha, onde se passa essa história. A cidadezinha é Jerusalém Slot, no Maine, e essa própria cidadezinha, o próprio lugar, ele acaba se tornando um personagem na história. Então, nesse local lá, coisas muito sinistras começam a acontecer. Acontecem umas coisas assim muito macabras, uns eventos inexplicáveis. As pessoas, elas tomam umas atitudes assim, repulsivas, são atitudes horríveis. E aí aqui tem uma casa também que tem essa característica que ela acaba se tornando também um personagem dentro dessa história. Daí, outros personagens acabam se reunindo para tentar encontrar algumas explicações para esses eventos estranhos. E aí a história vai se concentrar mais, nesses personagens. Aqui tem um escritor, tem uma criança, tem um professor e um padre. E eu gosto desses personagens, principalmente da criança. Aqui o King, ele já mostra, como ele desenvolve muito bem personagens infantis, personagens crianças, sendo que esse daqui é só o segundo livro publicado dele. Então, essa evolução, é muito gostosa de acompanhar por conta, do projeto que a gente está lendo, todos os livros do Stephen King em ordem cronológica de publicação. Então, aqui já dá para sentir esse gostinho de como ele escreve muito bem personagens infantis. E o livro em si, ele já carrega, uma aura, assim,
mais sombria. O King, ele se inspirou muito em Drácula, né? Então eu acho que ele tem a mesma vibe, meio dark. E, no geral, o livro, ele me deixou meio assim, meio... Eita, que coisa tensa. Mas o auge, para mim, foi uma descrição em específico que envolvia ali um bebê de 10 meses. E até hoje, 20 livros depois, eu ainda me lembro muito bem dessa cena. E toda vez que eu lembro, me vem a mesma sensação de agonia. E eu tive até pesadelo por conta dessa cena. Então, para mim, é um livro que super se encaixa nessa lista, né, de livros tensos. E foi um livro que eu gostei bastante, foi para ele que eu dei 4 estrelas. E ele tem essa aura, né, de livro classicudo, então, para quem gosta dessa vibe, é um livro que eu super recomendo. O próximo livro é o meu livro preferido de contos e ele tá ali no top 3 preferidos de todos do mestre Stephen King, que é o livro 4 Estações. E esse daqui já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar o link nos cards e também na descrição. E aqui são 4 contos. E em todos os contos eu fiquei assim meio aflita. Eu acho que só não tanto o primeiro conto, porque eu ainda lembrava, ainda tinha recordação da adaptação, que é Um Sonho de Liberdade. O conto é a Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. Mas ainda assim eu fiquei tensa nesse conto, principalmente por conta das descrições de violência, porque ele se passa, né, nessa penitenciária. No segundo conto, tem um adolescente que ele encontra um senhor que atuou ativamente na Alemanha nazista e é um conto também que tem muita descrição, né, desses atos que ele cometeu. Então tem muita descrição de violência. No terceiro conto é sobre um grupo de amigos que sofre bullying e é bem pesado, não fica limitado só à violência verbal, mas também violência física. E, novamente, né, bem descritivo, bem tenso. E o quarto conto, pra mim, no quesito agonia, pra mim foi o pior. Eu terminei o livro completamente desgraçada da cabeça, foi bem tenso. E nem dá pra falar, né, do que se trata essa cena em específico, né, qual que é a temática, sem acabar entregando alguma coisa. Mas assim, eu fiquei acabada com esse último conto, eu me emocionei muito, eu chorei. Então, é um livro que eu super recomendo. O próximo livro é um livro já classicão, super hypado do mestre. E esse é um livro que eu fiquei assim, tensa, praticamente o livro inteiro, que é O Iluminado, nessa edição toda chiquetosa da Biblioteca Stephen King. E essa edição aqui é tudo pra mim, porque aqui tem extras no final, né, do livro, que eu acho que super complementa a história. Eu acho que acrescenta bastante, fora, né, que é uma edição super linda. E aqui eu fiquei aflita, principalmente por conta do Danny, que é um menininho, né, uma criança, e aí ele vai passar uma temporada no Hotel Overlook com os pais dele, até que coisas tenebrosas começam a acontecer. E eu queria muito proteger o Danny, não queria que nada acontecesse com essa criança. Então eu lia torcendo, né, para que nada acontecesse com essa criatura. Então eu passei o livro inteiro com essa agonia. E para piorar, o hotel, ele é o próprio capiroto encarnado. E ele em si também, né, novamente, é um personagem. Mais uma vez, né, o King conseguindo com perfeição fazer um local ganhar vida própria. E eu acho que esse daqui, até agora, é o único livro que ele conseguiu me fazer ficar com medo de verdade. Mas medo mesmo por conta de um capítulo em específico, que é o capítulo da banheira no quarto 217. E assim, é cena icônica, é o meu capítulo preferido desse livro. E eu lia assustada mesmo, eu tava dando glória que não tinha uma banheira em casa. Mas assim, eu falo isso, só que eu sou daquelas que eu ia terminar o capítulo morrendo de medo. E se eu tivesse uma banheira em casa, eu ia ficar, e se eu for lá tomar um banho à luz de velas? Será que vai dar ruim? Enfim, doida, maluca. Nem eu me levo a sério. Mas esse daqui é mais um livraço absurdo. Ele também tem resenha aqui no canal, vou deixar também nos cards e também na descrição. E nesse vídeo depois tem uma parte com spoilers, onde eu faço meio que uma análise sobre o Jack Torrance e eu dou o meu pitaco, né? Eu falo por que pra mim ele, ao contrário, né, do que eu vejo algumas pessoas considerarem, eu não acho que ele seja o vilão nem o antagonista dessa história, e sim, pra mim ele é só mais uma vítima. Então, se você tiver interesse,
vai lá dar uma olhadinha no vídeo, né, depois que acabar esse vídeo aqui. O próximo livro tenso foi a minha última leitura finalizada do mestre, que foi uma verdadeira jornada tensa e intensa, que foi com It, a Coisa. E nesse tijolaço aqui, o King reuniu várias das críticas que ele já fazia nos seus outros livros, só que aqui parece que ele pegou todas as críticas possíveis e reuniu todas nesse livro. Parece que ele conseguiu falar tudo num livro só. Então, esse daqui é um livro que tem, assim, gatilho a dar com pau. Então, tem descrições bem gráficas, bem visuais sobre homofobia, sobre violência, violência doméstica, violência infantil, bullying, racismo, todos os tipos possíveis de preconceitos, tortura psicológica também. Então, assim, quem que é o Pennywise na fila desse rolê? Porque pra mim, ele ali era o de menos, ele era um palhaço maluco querendo assustar as criancinhas que já passavam por coisas bem pesadas. Claro que ele só reforçou a questão, mas pra mim o pior de todo o livro, o mais tenso, era o que essas crianças eram obrigadas a suportar e que, consequentemente, né, refletiu na vida adulta dessas crianças. Eu amei a forma absurda como o King amarrou, né, essas questões e como ele colocou, né, um ali para apoiar o outro, para eles passarem, né, por esses problemas. E os personagens, eles são muito apaixonantes. Pelo amor de Deus, eu só queria abraçar o Ben e apertar aquela criança até saltar o zoinho dele. Mas foi uma delícia de jornada. E sobre aquela cena polêmica que quase todo mundo já conhece, mesmo quem não leu o livro ainda, eu só tenho a dizer que eu fingi que ela não aconteceu. Pra mim, ela nunca existiu, então, um livraço 5 estrelas favoritado. O próximo livro, eu sofri, e assim, não foi pouco. Eu chorei, e eu chorei largada, que foi com o livro Cujo, nessa edição, mais uma, linda, da Biblioteca Stephen King, com esse vermelhão lindo na capa. E olha, que livro tenso. Primeiro porque aqui o rolê é que o cachorro é um São Bernardo de 90 quilos, e ele tem donos, assim, negligentes, e eles não vacinaram o bichinho, daí deu ruim e coisas tenebrosas começaram a acontecer. Quem diria, por causa da falta de uma vacina, um livro dos anos 80. Quem poderia imaginar? Mas eu sofri muito pelo Cujo, tanto pelas coisas que ele fazia, quanto também pelas coisas que ele passava, porque tinha partes aqui do livro que ele narrava como se fosse em primeira pessoa, como se o Cujo estivesse narrando. E nessas partes, assim, pelo amor de Deus, sem condições, tenso pra caramba. E o final, assim, me destroçou. E é um livro tão bem descrito, eu achei ele muito imersivo. Eu conseguia sentir exatamente o que os personagens estavam passando. Então eu conseguia sentir fome, conseguia sentir o calor que eles estavam passando. Chegava assim a sentir a desidratação e principalmente eu sentia muita agonia lendo. Então, para quem gosta de sofrer, esse daqui é um prato cheio. Só vai. E o último livro dessa lista, que para mim, até agora, é o mais tenso do Stephen King, que eu li 2 vezes. A primeira vez eu fiquei aterrorizada e a segunda vez eu fiquei pensando, eu acho que eu não tenho psicológico para isso, que foi com o livro O Cemitério. E esse daqui já é um livro que eu vejo bastante gente falar sobre ele e recomendar só para quem tem estômago forte. E eu super concordo com isso. Principalmente para quem, como eu, tem uma certa dificuldade de lidar com a morte. Principalmente aquelas mortes improváveis, aquelas mortes repentinas. Inclusive, às vezes, eu me pego pensando nisso. Na real, desde criança, eu fico pensando, e se de repente tal pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu sou muito apegada, morre de repente? Como que eu vou conseguir lidar com isso? Eu vou tirar forças da onde para saber lidar com uma situação dessa? Claro que hoje em dia esses pensamentos acontecem com muito menos frequência, graças à terapia que está em dia, mas eu sempre tive essa questão comigo. E nesse livro vai falar justamente sobre isso, sobre até onde as pessoas podem chegar por, às vezes, não saber lidar com uma morte. Por não saber, né, como lidar com o luto. Então, assim, gatilho total.
livro muito perturbador. As descrições, né, bem típicas de Stephen King, cada detalhe narrado com todos os adjetivos, verbos, substantivos possíveis para te fazer ficar dentro da história, para te fazer sentir exatamente o que o personagem está sentindo. Eu olhava para aquilo que o personagem estava passando e eu ficava, meu, eu super entendo, cara, eu mesma não sei o que eu faria. E é aquilo também. Eu, particularmente, eu não consigo ler absolutamente nenhum livro sem antes ter lido a sinopse. Porque eu preciso saber do que se trata, eu preciso saber aonde que eu tô me enfiando. Porque é assim que eu prefiro fazer para, às vezes, me preparar psicologicamente para uma temática. Não que eu deixasse de ler algum livro, porque a temática, às vezes, é um pouco mais sensível para mim. Principalmente se for algum livro do Stephen King, mesmo porque eu já me propus a ler todos os livros que o homem já escreveu, porque ainda não tem nenhum gatilho que me faça não ler alguma obra do mestre. Mas isso sou eu, deixar de ler eu não deixo, mas pelo menos a sinopse, o básico da temática eu preciso saber. E eu tô falando isso porque eu tô recomendando livros que pra mim são livros muito bons. Mas é aquilo, eu recomendo, só que com cautela. Porque realmente são livros que retratam a realidade. Só que é uma realidade incômoda. E não é todo mundo que gosta, né, de ler sobre essa realidade. Mas é aquilo também, né? Eu acho que se a pessoa se interessou em recomendações de livros tensos, eu acho que ela já sabe ou ela quer saber, né, até onde que ela aguenta. Então eu só reforço, né, que fica aí as minhas recomendações, mas com alerta que são temas sensíveis. E se você já leu algum desses livros, me contem nos comentários se você também achou o livro tão tenso quanto eu. Ou se teve algum dos livros que te interessou e você ficou, opa, deixa eu ver aí se é tudo isso mesmo. E muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo com mais Stephen King. Um beijo e tchau!